Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raira, da disciplina de Filosofia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa será a nossa sexta aula, na qual nós iremos fazer a resolução das questões das páginas 55 e 54 e 55, tá bom? É normal, gente, as páginas dos livros de vocês não serem igual, né, à minha. Por exemplo, no meu livro tá a 54 e a 55, na de vocês pode estar 58, por exemplo, tá bom? Então é normal, mas dá para vocês verem as páginas de acordo, né, com os slides, com as páginas que eu coloco aqui para mim ler, como também nos livros de vocês, né, que dá para vocês acompanharem no assunto que nós estamos falando no momento, tá bom? Mas antes de iniciarmos de fato a resolução das questões, eu trouxe um pequeno quiz, né, pra gente responder, para que vocês firmem melhor os assuntos que nós estudamos até o momento, tá bom? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão parar, no momento que passa o quiz, vocês param, respondam, tá? E aí depois continuam a aula para ver se vocês estão acertando ou errando, tá bom? E aí depois disso vocês tiram as dúvidas, porque que errou, caso erre, tá bom? Vamos aí. Quem é considerado o primeiro filósofo? Seria Anaximandro, né, Pitágoras, Sócrates ou Tales de Mileto. Nós falamos em sala de aula, né, gente? O primeiro filósofo vai ser Tales de Mileto, né? Que ele até acreditava que o princípio de tudo, de todas as coisas, seria a água, né? A água seria um elemento base para o surgimento de todas as coisas, né? Vamos aí para o próximo. Para esse filósofo, a essência não muda. Nós falamos de Heráclito e Parmênides. Inclusive, um pensa o oposto do outro. Um vai pensar que tudo na vida muda, né? Todas as coisas estão em constante movimento. Já o outro vai pensar que existe a aparência e a essência, na qual a nossa aparência muda, mas a nossa essência ela permanece intacta, né? Ela permanece a mesma. Então, quem vai ser o filósofo que acredita que a essência não muda? Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito ou Pitágoras? Vai ser letra B, né, gente? Vai ser Parmênides. Parmênides foi o filósofo que acreditava que apenas muda a nossa aparência, a essência ela continua a mesma, tá bom? Para Heráclito, aí nós vamos falar aí do outro, qual seria a característica da natureza? Vai ser a letra A, não ser, letra B, movimento, letra C, o ser, ou a letra D, ar. Vai ser o movimento, né, gente? Lembra que para Heráclito as coisas estão em constante movimento ou mudança, tá bom? Então vai ser letra B. É só vocês lembrarem quando eu falei do exemplo do rio. Lembra do rio e da pessoa? Vamos aí para o próximo. De quem é a frase penso, logo existo? Pitágoras, Heráclito, René Descartes ou Leibniz? Nós falamos, gente, em umas duas aulas, né, que o filósofo que, através das dúvidas, né, que também é um filósofo que gostava e utilizava, acreditava na matemática, né, por ser para ele uma ciência objetiva que não deixava dúvidas, né, ele vai falar que penso logo existo, ele vai surgir essa ideia através de diversas dúvidas que esse filósofo tinha, né, na qual ele começa a pensar, né, a refletir sobre as coisas e ele chega a essa conclusão, né, penso, logo existo, vai ser René Descartes, né, gente, vai ser a principal frase e reflexão de René Descartes, foi através das dúvidas, né, que ele chega a uma conclusão. Se eu estou pensando, existe um ser pensante, logo eu existo, e é daí que vem a frase dele, penso, logo existo, né? Próximo. Hobbes e Locke são filósofos racionalistas, empiristas ou monistas? Na aula anterior nós falamos disso, né, gente? Hobbes e Locke acreditavam, né, no empirismo, ou seja,
que nossas experiências, né, advêm dos nossos sentidos, tá bom? Eles não acreditavam nas ideias inatas como os racionalistas acreditavam. Professor, o que é essas ideias inatas? Que ideias que surgem, né, com o ser humano, desde a sua existência, tá bom? Vamos aí para o próximo. O dualismo cartesiano dualismo cartesiano é de René Descartes, né, gente? Lembrem aí. Letra A, alma e corpo juntos em uma única substância. Letra B, corpo e alma são substâncias diferentes. Letra C, só existe uma substância, Deus. Ou letra D, nenhuma. Dualismo já vem de 2, né, gente? Então, dualismo seria o corpo. René Descartes, ele divide corpo e alma. Para eles, eram substâncias diferentes. Lembra da extensa e da pensante? Corpo seria aí a extensa, né? E a alma seria a substância pensante, tá bom, gente? Então, aí vai ser letra B, tá? Quem acreditava que só existe uma única substância, que seria Deus, né? Vai ser quem, gente? Spinoza, tá bom? Spinoza é quem vai acreditar que só existe uma única substância, que será Deus, e através dele, né? Ele é quem cria o resto das coisas, tá bom? Bom, próximo. Spinoza é considerado um filósofo empirista, ele nem é filósofo, dualista ou monista. Ele vai ser considerado um filósofo monista, porque ele vai acreditar que existe uma única substância, que vai ser Deus, tá bom? Então é letra D. Bom, gente, então nós vamos entrar aí para responder as questões, tá? As atividades. Vamos relembrando os conceitos. Primeira questão. Identifique o autor de cada texto, escrevendo H para Hobbes e L para Locke. Letra A. É dado que a condição do homem é a condição de guerra de todos contra todos. Aí já diz quem é, né? Segue-se que numa tal condição todo homem tem direito a todas as coisas. Vai ser Hobbes, né, gente? Hobbes é quem vai falar aí dessa guerra de todos contra todos. Ele acreditava aí que o ser humano ele é egoísta, ele é cruel, né? Então cabe aí a ele ter alguém que o governe, tá bom? Aí vai ser Hobbes. Próximo. Suponhamos, pois, que a mente é, como dizemos, um papel em branco. Já lembrem aí, tá bom? Do filósofo. Desprovido de todas as coisas, de todos os caracteres, sem quaisquer ideias, como será suprida. Lembra aí do filósofo que vai dizer que do recém-nascido, que a mente do recém-nascido é igual a uma folha em branco. Através das suas experiências é que ele vai começar a escrever, né, a ter suas ideias, seus pensamentos, seus sentidos, compreender as coisas, tá bom? A isso respondo numa palavra, da experiência, ou seja, através da experiência, né, é que esse papel vai começar a ser escrito. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, né? E dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, ou seja, através da experiência que surge, né, que conseguimos adquirir conhecimento. Aí vai ser Locke, né, gente? Locke é quem vai dar o exemplo da mente do recém-nascido, tá bom? Que o recém-nascido ele nasce com um papel em branco. A mente do ser humano seria um papel em branco, na qual vai começar a escrever nesse papel através das suas experiências, através dos seus sentidos, tá bom? Vamos aí para a letra C. Considero, portanto, que o poder político é o direito de editar leis. Vai ser Locke também, gente. Lembra que Locke é quem vai falar que cabe ao ser humano ter leis. Lembra do poder legislativo, ou seja, editar leis, escrever leis, né, na qual cabe ao ser humano entender, né, e respeitar essas leis. Quem vai falar aí de um ser superior, né, um ser que comanda todos os seres humanos, vai ser Hobbes, tá? Letra D. Autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem, ou a esta assembleia de homens. Vai ser Hobbes, né, gente? Hobbes é quem vai falar aí desse poder,
né, na qual tem a capacidade de mandar nos indivíduos, tá bom, gente? Vamos aí para a segunda questão, ampliar. Leia a definição de racionalismo e compare com o que você aprendeu sobre empirismo. Lembra que nós estudamos racionalismo com Leibniz, com René Descartes, né? E depois estudamos o empirismo com Hobbes e Locke, tá bom? Vamos aí para o textinho. Qualquer filosofia que enfatize o papel da razão, que está nesta perspectiva, garante a aquisição e a justificação do conhecimento sem auxílio. A preferência pela razão em detrimento da experiência sensorial como fonte do conhecimento. Então, é para vocês ler e comparar o que você aprendeu sobre o empirismo. E aí eu coloquei para vocês na segunda questão. Os filósofos racionalistas defenderam a razão como origem e fonte do conhecimento, tá bom? Já os filósofos empiristas vão defender a origem através da experiência sensível, ou seja, o que nós adquirimos através do olfato, do tato, do paladar, da visão, tá bom, gente? Ou seja, através das nossas experiências, dos nossos sentidos, é que nós adquirimos o conhecimento de fato. Já os racionalistas vão dizer que é através da razão, né, que nós adquirimos conhecimento, tá bom? Ou seja, através da reflexão, né, dos nossos pensamentos. Vamos aí para a terceira questão. Explique por que a citação de Hobbes, reproduzida a seguir, é uma defesa do empirismo, ou seja, das experiências dos nossos sentidos, né? Experiências do sensível. Bom, a origem de todas elas, aparências, é aquilo que denominamos sensação, pois não há concepção no espírito do homem que primeiro não tenha sido originada total ou parcialmente nos órgãos do sentido. Notem aí que aí ele já fala, ó, pois não há concepção no espírito do homem que primeiro não tenha sido originada totalmente ou parcialmente nos órgãos do sentido, tá bom? Dos sentidos. O resto deriva daquela origem. A causa da sensação é o corpo exterior ou objeto que pressiona o órgão próprio de cada sentido. Então, notem aí que na própria citação, né, ele já reproduz a defesa, né, das experiências dos nossos sentidos, através da nossa sensação. Eu coloquei nessa passagem, Hobbes afirma que a origem de tudo que aparece na mente seria a sensação, isto é, o que é captado pelos órgãos dos sentidos. O filósofo vai além, né? Quando ele fala todo o resto derivaria da origem da experiência sensível. Então, esta é a tese dos filósofos empiristas, né? A origem ou fonte de todo o conhecimento é a experiência dos nossos sentidos, tá bom? Vamos aí, quarta questão. Neste capítulo, você foi apresentado aos filósofos que atribuem, né, à experiência sensível um importante papel na elaboração do conhecimento. Escreva um breve poema com base na filosofia estudada, né, o empirismo, e na pintura A Alegoria dos Cinco Sentidos, do artista flamengo. Bom, gente, aí tem aí, dá para vocês notarem aí a pintura. Notem que aí fica melhor para vocês verem no livro de vocês, tá bom? Por isso que eu sempre peço para vocês pegarem os livros, tá bom? Notem que tem aí uma pessoa tocando um instrumento, o lá de trás ele tá pegando em uma escultura, tá bom? Bem aí lá embaixo, lá o último que tá de roupa azul. É porque aqui fica... eu não vejo muito bem aqui, tá bom? Mas dá pra vocês notarem nos livros de vocês direitinho a pintura, tá bom? Vamos aí para o que foi que eu coloquei pra vocês. E notem que vocês vão ter que fazer um breve poema, né? Falando aí sobre o que nós estudamos até o momento na filosofia, através da experiência dos sentidos, né? Do que é sensível pra gente, que são os filósofos empiristas, tá bom? Bom, aí foi que eu coloquei pra vocês, ó.
Cabe a vocês associarem os elementos representados na pintura aos 5 sentidos. Por exemplo, a audição dos instrumentos musicais que é apresentado na tela, como eu falei para vocês. Tem um, né, que está tocando um instrumento, como também o tato e a visão, as esculturas, né, que é tateada pelo homem aí que está privado da visão. O último ali, ó, tá vendo que ele tá pegando em uma escultura? Pois é. Então, vocês vão fazer um poema de acordo com essa experiência que a gente trabalhou com a filosofia dos filósofos empiristas, tá bom? Vamos para a 5ª questão. Na citação a seguir, a filosofia marilena descreve 2 importantes princípios lógicos. Leia-a para realizar a atividade. Princípio de identidade. A é A, isto é, uma coisa é sempre necessariamente idêntica a si mesma. Princípio de não contradição. A é A e não pode ser não A. Isto é impossível. Por exemplo, gente, eu sou solteira, mas eu sou solteira e eu sou casada. Um é contrário ao outro, né, gente? Então, observem aí. Então, vamos. Isto é impossível. Que uma coisa seja idêntica a si mesma e contrária a si mesma, ao mesmo tempo e na mesma relação. Agora, identifique se as frases 1 e 2 contrariam o princípio da identidade ou da não contradição. Justifique sua resposta. Tem a primeira e a segunda. A primeira. Meu time ganhou o jogo de futebol ontem, mas fez menos gols válidos que o adversário na partida. Segundo, vi um quadro com 5 lados. Gente, vi um quadro com 5 lados. Notem aí, gente, a questão, tá bom? Primeira questão. O primeiro. Meu time ganhou o jogo de futebol ontem, mas fez menos gols válidos que o adversário na partida. Gente, é possível acontecer isso? Quem ganha um jogo de futebol, né? Quem faz mais gols? Isso vai ter o princípio da identidade ou da não contradição? Botei aí, ó. 5º, primeiro. A frase fere o princípio da não contradição, pois para ganhar uma partida, o time, né, tem que fazer mais gols que o adversário, né, a lógica. No entanto, afirma-se que o time ganhou e ao mesmo tempo fez menos gols, isto é, ele perdeu. Então, trata-se de uma afirmação contraditória. Como é que meu time fez menos gols e ganhou, tá? A gente sabe que o time ganha quando ele realiza mais gols, né, no campeonato. Próximo. Vi um quadrado com 5 lados. É possível, gente, um quadrado ter 5 lados? Não, né? Então, eu coloquei aí na 5ª, 2. A frase fere os princípios, porque afirma-se que um quadrado tem 5 lados. A própria definição de quadrado já indica que se trata de uma figura com 4 lados, né? Então, ela pode ser traduzida. Uma figura de 4 lados tem 5 lados. E nós sabemos que isso fere, né, o princípio da identidade, porque não é possível uma figura de 4 lados ter 5 lados ao mesmo tempo, tá bom? Então, vocês coloquem aí que fere o princípio da identidade. Bom, gente, então nós vamos responder aí a 6ª questão. Uma frase contraditória é necessariamente falsa, mas nem toda frase falsa é necessariamente contraditória. Nós sabemos, né, gente? Uma frase ela pode ser falsa, e ela pode ser falsa, como também contraditória. Sabendo disso, analise as frases a seguir e marque S para a frase falsa sem contradição e C para a frase falsa com contradição. Vamos lá. Letra A. O filósofo Platão não existiu. Gente, o filósofo Platão não existiu. É uma frase falsa sem contradição. Só diz aí que o filósofo Platão não existiu. Então, é uma frase falsa sem contradição. Não tem uma contradição aí na frase. Então, marcamos S, né? Próximo. Ele é solteiro, mas está casado. Como é que a pessoa é solteira e está casada? Existe aí uma frase falsa com contradição. Ou ele é solteiro ou ele é casado.
né, gente? Um é o oposto do outro. Então, é letra C. A outra alternativa. Deus existe e não existe. É uma frase falsa com contradição. Diz que ele existe e não existe. Letra D. Todo gato tem 7 pernas. É uma frase falsa, mas não tem uma contradição, né, gente? Então, fica S aí, tá bom? Essa questão é fácil. Vamos aí refletindo sobre a pintura. Observem aí a pintura, né? Tem aí, ó, a alegoria da visão e do olfato. Vamos para a primeira questão. Que sensações a pintura de Jean aí provoca em você? Qual é a sensação que provoca em vocês? É uma questão pessoal, né, gente? Nós estamos falando de experiências sensíveis. Vocês podem falar aí da questão de toda a imagem, né? Do que ela retrata. Mas é uma questão pessoal, né? Então, vocês vão escrever aí se gostaram ou não da pintura e a razão para isso, né? Então, aí fica a critério de vocês. Mas aí vocês vão utilizar a visão de vocês para analisar, tá? A pintura. Vamos aí para o próximo. 2. Quais aspectos da pintura remetem aos sentidos da visão e do olfato? Observem aí que tem instrumentos, né? Tem a imagem, tem cores, né? Vários quadros. Eu coloquei para vocês, ó, há muitos objetos que remetem à visão, destacando os quadros e a luz solar. As flores que, por sua vez, exalam diferentes odores, né? E remetem aí ao sentido do olfato, tá bom? Vamos aí para a próxima. Considerando as ideias de Locke e Hobbes, relacionar a pintura ao conhecimento humano. Ou seja, nós vamos aí falar um pouco sobre as experiências sensíveis de Hobbes e Locke através da pintura. Eu coloquei para vocês, ó. A pintura destaca os sentidos da visão e do olfato. Para Locke e Hobbes, é inicialmente por meio dos sentidos que conhecemos as coisas e nos relacionamos com o mundo e a realidade. Assim aprendemos como as coisas são ou parecem ser. Então, gente, a pintura, já que ela destaca aí a visão, né? Nós observamos ela e também o olfato por conta da quantidade de flores que tem nela. A gente fala um pouco sobre esses filósofos empiristas, né? Que falam que através das experiências sensíveis é que a gente conhece, adquire conhecimento, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, na qual nós retomamos um pouco para falar de Hobbes e Locke, tá? Que são filósofos empiristas, que acreditavam que é através das experiências sensíveis que nós adquirimos conhecimento, tá bom? E é isso, próxima aula eu vou trazer outros filósofos para vocês, para a gente continuar aí falando da filosofia e desses filósofos maravilhosos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Desse pequeno quiz que eu trouxe para vocês, para mudar um pouco a didática da aula. Estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula.